Sabe quando você escuta uma amiga falando que tal banco está rendendo 100% do CDI, por exemplo? Mas o que é essa tal taxa CDI e quanto que rende 100% do CDI? Prazer, meu nome é Pedro Leite, você está no Valores da Bolsa e nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouco sobre o tal do CDI e quanto que rende esses investimentos atrelados a ele. Para você que ainda não conhece, essa aqui é uma série que a gente está fazendo aqui no Valores da Bolsa, onde a gente fala um pouco sobre alguns termos, algumas palavras que a gente escuta na hora que a gente vai investir no mercado financeiro. Se você quiser assistir outros vídeos dessa série, dessa playlist aqui, eu vou deixar ela aqui nos cards e na descrição para que você possa ir lá conferir. Então, se você já conhece aqui o canal, não se esqueça de dar o like aqui nesse vídeo que eu tenho certeza que você vai acabar esquecendo. Se você ainda não conhece esse canal aqui, eu recomendo fortemente que você assista outros vídeos meus. Eu tenho certeza que tem algum conteúdo aqui que pode te agregar bastante. Aproveita para comentar aqui embaixo qual que deve ser o próximo vídeo dessa série aqui. Sem mais falação, vamos pro vídeo. Vamos começar então falando o que é esse tal de CDI. É muito importante a gente falar que o CDI não é um investimento. CDI é uma taxa que alguns investimentos utilizam para atrelar a sua rentabilidade. Mas da onde que vem essa taxa? CDI significa Certificado de Depósito Interbancário, ou seja, ele é um certificado de um empréstimo que um banco faz para outro banco. Mas por que um banco iria fazer um empréstimo para outro banco? Vamos lá, a gente sabe que todo santo dia os bancos realizam empréstimos, ou seja, eles tiram dinheiro de dentro deles para dar para algumas pessoas, como eles também recebem dinheiro de juros e outras amortizações. Porém, pode acontecer alguns dias que o banco ele pode ter emprestado mais do que ele arrecadou. Ou seja, mais dinheiro saiu do que entrou. Por uma exigência do Banco Central, isso é proibido. O banco tem que terminar o dia no verde ou no 0 a 0. Dessa forma, quando o banco termina no vermelho, ele realiza um empréstimo com outro banco, um empréstimo de curtíssimo prazo, de um dia para o outro, para poder finalizar o dia no 0 a 0. Esses empréstimos seguem uma taxa, que é a taxa CDI. Tudo bem, mas se isso é de uso dos bancos, por que a gente vê isso em todos os investimentos? Porque para nós, o CDI ele serve como uma comparação, um benchmark, uma referência de quanto que um investimento está rendendo. Ou seja, em vez de falar que o investimento está rendendo X% ao ano, a gente fala que ele está rendendo o CDI. Ou seja, se o CDI rende 10% ao ano, esse investimento rende 10% ao ano. Se o CDI diminuir, esse investimento vai diminuir. Se o CDI aumentar, esse investimento vai aumentar. Tudo bem, mas quanto que rende esse tal CDI afinal? O CDI ele é atrelado à taxa Selic, a taxa básica de juros do nosso país. Se você ainda não conhece a taxa Selic, eu recomendo que você assista o vídeo onde eu explico o que é essa taxa Selic e como ela funciona. Eu vou deixar o vídeo aqui no card e na descrição para quando acabar aqui você assistir. Mas seguindo, o CDI rende sempre 0,1 pontos percentuais abaixo dessa taxa, a taxa Selic. Ou seja, se a taxa básica de juros do nosso país, a taxa Selic, estiver em 10% ao ano, o CDI vai estar em 9,9% ao ano. Como hoje a taxa Selic está em 13,75% ao ano, a taxa CDI então está em 13,65% ao ano. Então, quanto maior a taxa Selic, maior o CDI. E é por isso que é muito importante que antes de você fazer um investimento que é atrelado ao CDI ou à taxa Selic, você olhar quanto que elas estão rendendo no dia que você for fazer o investimento. Tá, tudo bem. Por que eles falam X% do CDI? O que é isso? Isso acontece porque nem todos os investimentos vão render exatamente o CDI. Alguns investimentos vão render menos do que o CDI. Outros vão render mais do que o CDI. Para poder demonstrar isso, eles colocam quantos por cento do CDI esse investimento vai estar rendendo. Ou seja, ao invés da gente falar que esse investimento rende o CDI, por exemplo, a gente fala que ele rende 100% do CDI, ou seja, um inteiro do CDI. Às vezes a gente encontra alguns investimentos que rendem 70%, 80%, 90% do CDI, ou seja, eles vão render um pouco a menos do que o CDI, não o CDI inteiro. Agora, se a gente encontrar alguns investimentos aí rendendo 110%, 120%, 130% do CDI, isso significa que eles estão rendendo não só o inteiro do CDI, mas um pouco mais, eles vão além do quanto rende o CDI. A gente inclusive consegue encontrar alguns investimentos que rendem até 200%, 250% do CDI, ou seja, eles rendem mais que o dobro do quanto o CDI está rendendo, o que é uma taxa muito alta. Porém, é muito bom tomar cuidado, porque alguns investimentos que rendem essas taxas absurdas de 200%, 250% de CDI costumam, não é sempre, tá? Não é regra, mas eles costumam ter um pulo do gato aí, ter um segredinho para poder passar essa taxa para você. Então, antes de você fazer o investimento, pesquise bastante para você ter certeza do que você está fazendo, tranquilo? Em suma,
O CDI, o Certificado de Depósito Interbancário, não é um investimento, ele é uma taxa que rende 0,1 pontos percentuais abaixo da taxa Selic e é utilizado como uma referência em diversos investimentos. 100% do CDI, então, significa que é o CDI inteiro, 200% o dobro, 50% metade, isso depende. Simples, não? Então, já envia esse vídeo aqui para aquele seu amigo que fala que investe no CDI. E deixa o like aqui nesse vídeo que eu tenho certeza que você já esqueceu. Aproveita para comentar aqui embaixo qual que é o próximo vídeo que eu deveria trazer para essa série aqui. Eu vou ficando por aqui, até a próxima.